E aí, pessoal? Vocês já pararam para pensar quem são os 10 criminosos mais perigosos do mundo? Que tipo de pessoas são essas? O que se passa na cabeça deles para planejarem atos tão cruéis, tão friamente calculados, que desafiam qualquer um? Alguns nomes vocês já devem conhecer de vista, outros talvez não. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todos eles têm poder. O poder da violência, da corrupção, da manipulação. Alguns são famosos pelas histórias de sangue que carregam, cruéis a um nível que a nossa mente se recusa a acreditar. Preparem-se para uma viagem perturbadora pelo lado obscuro da humanidade. Mas antes de começarmos, já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe sobre o lado mais sombrio da humanidade. Agora sim, vamos ao nosso top 10. Agora sim, vamos ao... Abrindo a nossa lista, um homem que transformou o tráfico de drogas em um império de brutalidade, Joaquim El Chapo Guzmán. Imaginem só, um garoto pobre lá do interior do México, crescendo no meio do nada, mas com uma ambição sem limites. Essa é a história de El Chapo, o chefão do cartel de Sinaloa. Enquanto os governos tentavam, sem sucesso, conter o tráfico de drogas, El Chapo construía um império bilionário, com tentáculos espalhados pelo mundo. Ele ficou famoso não só pela fortuna, mas pelas fugas cinematográficas de prisões de segurança máxima, parecendo até filme de ação. Em 2019, depois de anos debochando das autoridades, El Chapo finalmente foi encontrado e preso nos Estados Unidos, onde cumpre prisão perpétua. Quantas vidas destruídas por causa da ambição desenfreada de um único homem? Do México, atravessamos o mundo e vamos para a Índia, um país cheio de cores, mas que também esconde suas sombras. E é na escuridão dessas sombras que encontramos Dawood Ibrahim, o criminoso mais procurado da Índia. Imaginem só, Mumbai, 1993. Uma série de explosões assola a cidade, deixando um rastro de morte e destruição. As autoridades logo apontam o dedo para Dawood Ibrahim, o líder da organização criminosa D Company. Ele é acusado de ser um dos maiores financiadores do terrorismo, com conexões que se espalham do Oriente Médio à África. A Interpol o coloca na lista de mais procurados, mas Ibrahim continua solto por aí, uma ameaça constante. Ele é a prova de que vivemos em um mundo onde o mal se espalha como rastilho de pólvora. Nossa viagem agora nos leva à Itália, berço da máfia. E no coração dessa organização encontramos Matteo Messina Denaro, o último grande chefe da Cosa Nostra. Sabe qual é o apelido dele? Diabolique, uma homenagem à frieza, à capacidade de desaparecer como mágica. Denaro é um mafioso da velha guarda, um homem que cresceu aprendendo os caminhos da violência e da intimidação. Ele é considerado o responsável por inúmeros assassinatos, atentados que chocaram a Itália e mancharam a imagem do país. Matteo Messina Denaro nos mostra que o mal pode se esconder atrás de uma máscara de respeito. Deixamos a Itália para trás e seguimos para o leste, para as terras frias e implacáveis da Rússia. É aqui que encontramos Semyon Mogilevich, o padrinho da máfia russa, um homem que construiu um império sobre os escombros da União Soviética. Enquanto o mundo observava, ele se aproveitou da bagunça para estabelecer uma rede criminosa que se espalhou pela Europa Oriental. O FBI o coloca no topo da lista de criminosos mais procurados, acusando-o de crimes que vão desde tráfico de armas até fraudes financeiras milionárias. Mogilevich é um camaleão, opera nas sombras, cercado por um exército de advogados e políticos corruptos. Ele é como um fantasma, intocável, vivendo livremente na Rússia. Semyon Mogilevich é um lembrete de que o crime organizado não é problema só de países pobres. Nossa expedição nos leva agora para a África, um continente marcado pela beleza e pela tristeza. E é em Ruanda, em 1994, que encontramos Felicien Kabuga,
Um nome para sempre ligado a um dos capítulos mais sombrios da história, o genocídio de Ruanda. Imaginem só, um país destruído pelo ódio, vizinhos matando vizinhos, um massacre que tirou a vida de cerca de 800 mil pessoas em apenas 100 dias. E no olho desse furacão encontramos Kabuga, o banqueiro do genocídio. Kabuga usou sua fortuna para financiar rádios que incitavam o ódio e armar milícias que executavam o massacre. Após décadas foragido, Kabuga foi finalmente capturado em 2020 e agora enfrenta um julgamento por crimes contra a humanidade. Nossa viagem continua no Oriente Médio, uma região marcada por guerras e pelo crescimento do extremismo. E é nesse cenário explosivo que encontramos Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Estado Islâmico, o ISIS. Imaginem, um grupo terrorista tão brutal, tão cruel, que chocou o mundo inteiro. O ISIS, sob o comando de al-Baghdadi, espalhou o terror pelo Iraque e pela Síria, promovendo atentados, degolando reféns, escravizando mulheres e crianças. Em 2019, al-Baghdadi foi finalmente encontrado e morto em uma operação militar dos Estados Unidos. Mas o estrago já estava feito. O ISIS deixou um rastro de destruição e a ideologia de ódio que ele plantou ainda assola o mundo. Retornamos à África, dessa vez para o coração do continente, para Uganda. Aqui encontramos Joseph Kony, o líder do Exército de Resistência do Senhor, o LRA, um grupo rebelde que espalhou o terror por décadas. Imaginem, crianças arrancadas de suas famílias no meio da noite, forçadas a se tornarem soldados, passando por abusos que ninguém merece. Essa é a realidade brutal do LRA, um grupo acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Kony se acha um profeta, um enviado de Deus. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Kony em 2005, acusando-o de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas ele segue como um fantasma, assombrando as florestas da África Central. De volta ao México, ao mundo implacável do tráfico de drogas. Enquanto El Chapo estampava as capas dos jornais, um homem trabalhava nas sombras, discreto, mas letal. Ismael El Mayo Zambada. Imaginem. Enquanto El Chapo se exibia para as câmeras, El Mayo trabalhava em silêncio, consolidando seu poder, expandindo suas redes. Ele é considerado o verdadeiro cérebro por trás do cartel de Sinaloa, o estrategista que manteve a máquina funcionando mesmo depois da prisão de El Chapo. El Mayo nunca foi capturado. Ele é como um fantasma, uma lenda no mundo do crime. Sua história no mundo brutal do tráfico de drogas é a prova de que ele é inteligente e sabe se adaptar para sobreviver. A penúltima parada nos leva de volta ao mundo do terrorismo, ao nome que se tornou sinônimo de terror global, Osama Bin Laden. Imaginem. 11 de setembro de 2001. O mundo assiste em choque enquanto aviões sequestrados atingem as Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono em Washington e um campo na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas mortas, milhares de feridos, uma nação em luto. Por trás desses ataques, a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Em 2011, Bin Laden foi finalmente encontrado e morto em uma operação militar americana no Paquistão. Sua morte foi um baque para a Al-Qaeda, mas a ideologia que ele espalhou, o ódio que ele plantou, continua sendo uma ameaça global. Chegamos ao topo da nossa lista, ao homem que se tornou uma lenda, um símbolo do poder e da brutalidade do tráfico de drogas, Pablo Escobar. Imaginem. A Colômbia nos anos 80, um país à beira do caos, dominado pela violência do narcotráfico. E no centro dessa tempestade, encontramos Pablo Escobar, o líder do cartel de Medellín, o rei da cocaína. Escobar controlava mais de 80% do tráfico mundial de cocaína, acumulando uma fortuna estimada em bilhões de dólares.
Ele era como um Robin Hood, ajudava os pobres, construindo casas e escolas em Medellín, mas também era um tirano implacável, responsável pela morte de milhares de pessoas. Em 1993, após anos de perseguição, Escobar foi finalmente morto em um tiroteio com a polícia colombiana. Sua morte marcou o fim de uma era, mas a sombra de Escobar, o legado de violência e corrupção que ele deixou para trás, continua a assombrar a Colômbia. E assim terminamos a nossa lista dos 10 criminosos mais perigosos do mundo. 10 histórias de ambição, violência e corrupção que chocaram o mundo. 10 rostos do mal, que nos lembram da fragilidade da paz, da importância da justiça e da necessidade de lutarmos por um mundo melhor. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like esperto, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Deixem nos comentários o que vocês acharam da lista e se conhecem outros nomes que poderiam estar aqui. Até a próxima!